Graça e paz, irmãos. Já chego tomando água que parece que a minha saliva, assim, ela sumiu. Desapareceu. Mas vai dar certo. Deixa eu me organizar aqui, que eu não estou tão acostumada igual os pastores. Abra sua Bíblia já em Mateus 14, do 13 ao 25, por favor. Como o pastor disse, né? Hoje a gente está comemorando o Dia do Pastor. E me traz ainda mais desafio, né? Porque eu estou pregando para os pastores. Mas eu quero também aqui publicamente honrar a vida do pastor Manuel, do pastor Alessandro, como amigos e intercessores, como aqueles que, desde que nós chegamos na igreja, tanto eu quanto o Tiago, somos acompanhados e bem pastoreados. Então, eu amo a vida de vocês, particularmente, eu creio que eu falo como igreja. Vocês são um presente para nós, porque são homens que, independente das qualidades apenas que vocês têm, vocês nos instruem na palavra, vocês nos exortam. Eu lembro, logo quando eu casei, as inúmeras conversas do pastor Alessandro com a lista de versículo bíblico sobre mansidão para mim. Então, né, pastorear, e a gente vai ver hoje, faz parte. Né? Eles vão em muitas festas, celebram muitos casamentos, mas também acontece muita correção, também acontece muito alinhar de caminho, e vocês fazem isso, e vocês são uma bênção. Muito obrigada pela disposição do coração de vocês. Então vamos para a palavra. E cadê o tema da mensagem, Grace? Que eu mudei aqui no meu papel, amiga. A caminhada de um bom pastoreio. Né? Então hoje nós vamos aprender com Jesus. Aquele que é o bom pastor, aquele que é o melhor de todos, aquele em que não há falhas. E a palavra diz assim, vamos lá? Mateus 14, do 13 ao 25. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus respondeu: "Eles não precisam ir. Deles, vocês algo para comer." Eles lhes disseram: "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim", disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos e à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Hoje, como nós falamos, nós estamos comemorando o Dia do Pastor. E que privilégio, né, pastor Alessandro, pastor Manuel, vocês receberem esse título. Porque é um título que o próprio Deus recebe.
Quando Davi vai falando no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está falando do próprio Deus. E vocês foram chamados pelo Senhor para cumprir esse papel e levar partezinha do nome, de um dos nomes que o Senhor tem. E, na verdade, todos nós, em algum momento, vamos exercer esse pastoreio. Seja numa igreja, você que é líder de doce, você que tem a sua família ou os seus filhos, em algum momento você vai pastorear. Então, essa noite não é uma ministração só para o pastor Manuel e para o pastor Alessandro, porque nós vamos pastorear alguém. Pastorear no dicionário é conduzir, vigiar e guiar. Como eu falei, né? Quantas vezes eles nos corrigiram, eles nos aconselharam, né? Quantas vezes nós chegamos no gabinete do pastor Manuel e falou assim, o que a gente faz agora? Nos ajuda, né? Nos orienta. Então, o pastoreio diz isso. Então, se você conduz a sua casa, se você guia a sua família, você é um pastor. Então, vamos abrir os nossos olhos nessa noite para que esse texto possa falar e vir de encontro ao nosso coração. No texto nós lemos que Jesus, ele estava pastoreando uma multidão, com todo amor e cuidado. Mas se voltarmos no início do capítulo, vamos ver que o pastoreio é algo mais profundo do que a gente vê. No início do capítulo 14, conta a história da morte de João Batista. João Batista é decapitado, ele é sepultado e os discípulos de João então vai contar para Jesus. Jesus recebe essa notícia e ele se afasta. Ele quer ficar um pouco sozinho. Mas a multidão descobre onde Jesus está e vai atrás dele. E Jesus não nega. Jesus, apesar de estar triste, apesar de estar com o coração, né, dilacerado, vamos falar, era o primo dele. Era um parceiro de ministério também. E não estava mais, né? Mas nós vemos aqui o exemplo de pastoreio mais lindo e doador. Eu quero... Deixa eu ver, é isso mesmo. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar sobre esse caminho de um bom pastoreio que nós podemos aprender com Jesus. No verso 14 ele diz, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Mesmo com seu coração ferido, Jesus curou os doentes. Né? Mesmo na situação que ele estava, Jesus não falou, não gente, hoje não, me dá pelo menos um dia, nossa, dou conta não. Né? Mesmo com o coração ferido, Jesus ele se move de compaixão, a Bíblia fala. A compaixão, a íntima compaixão de Jesus faz com que ele priorize a dor do outro e não a dele. Um bom pastoreio é cheio de compaixão, né? Vai olhar mais para o outro. O interessante é que a palavra não diz que Jesus foi atrás. Jesus não foi imprudente de estar sofrendo uma dor e falar assim, não gente, eu sou Jesus, isso aí ó, pronto, chorei aqui meia hora, vamos lá. Cadê a multidão? Manda ela aqui. Não, Jesus não estava bem, estava triste e ele se afastou. Mas quando a multidão segue, ele não tem coragem de rejeitar, ele aceita. Ele pega aquela multidão e fala, vem filho, vem cá que eu vou curar a sua dor primeiro. Vem cá que eu vou atender você primeiro, eu vou te ensinar a palavra. O segundo ponto é que, olha, acho que vocês nunca vão embora tão cedo do culto hoje, gente, eu já estou na metade da palavra. O segundo ponto é no verso 16, quando ele diz assim, calma, verso 16, respondeu Jesus, eles não precisam ir. Os discípulos, diante daquela multidão, falam assim, Jesus, manda o povo embora, para que eles vão,
na cidade vizinha e compre comida. Mas Jesus fala, eles não precisam ir. Jesus não estava com pressa. Sabe quando a gente não está bem, você está numa festa, num compromisso, uma reunião, que você só quer que aquilo acabe? Falou, oh meu Deus do céu, acaba. Não, Jesus, ele não tinha esse sentimento. Ele estava ali, ele falou, não, por que você vai dispensar o povo? Não, eles não precisam ir não. Deixa ele aqui, o coração dele lá sangrando. Deixa ele aqui. Dá vocês mesmo de comer para eles. Senta o povo. 5.000, gente, era bem facinho de mandar o povo sentar na grama. Bem tranquilo. Né? Jesus paciente, Jesus misericordioso. Jesus recebe aquela notícia. Todos nós sabemos como é esse sentimento. Tristeza e esgotamento emocional. O nosso natural é querer se afastar. Mas Jesus mostra o contrário. Ele traz aquelas pessoas. Ele não queria despedir a multidão sem comida, sem uma despedida, sabe, atenciosa, cuidadosa. Ele não falou assim, galera, é o seguinte, ó, eu já curei várias pessoas, então agora vocês despedem aí, que eu vou sair ali pela porta lateral, que eu preciso ficar um pouco sozinho. Jesus não fez isso. Pelo contrário, ele pega e fala para os seus discípulos, pode ir, né? Mas antes disso, eu coloquei, ensinar a palavra consolava o coração de Jesus. Então ele estava ali e ele no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu propósito, curando pessoas, ministrando a palavra, anunciando o reino de Deus, isso trazia cura para ele. Então não era desesperador, ele não queria sair correndo dali, porque aquilo trazia cura. E o terceiro ponto está no versículo 19. E ele fala assim, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, e tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. Jesus continuava com aquela dor, mas ele ainda deu graças. Ele ainda olhou para o Senhor e conseguiu agradecer e ter um coração de gratidão. Aos olhos de um murmurador, Jesus estava de luto, com uma multidão sugando ele, e Deus providencia 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Vamos falar, gente. Se a gente olhar assim com os olhos bem naturais, era para Jesus falar, tá zoando comigo, né, pai? Por quê? Meu primo morre. Esse povo não me deixa em paz. Aí o Senhor me manda 2 peixes e 5 pão. 5.000 homens, fora mulher e criança. Não, mas aos olhos de Jesus, sim, ele estava com o coração quebrado. Mas ele não podia perder a oportunidade de falar do amor do Pai. E que bom que o Senhor proveu os 5 pães e os 2 peixes, porque ele não despediu a multidão com fome. Aos olhos de Jesus, tudo aquilo foi provisão de Deus, tudo aquilo era cuidado de Deus. E o que nós precisamos é aprender a olhar como o Senhor. Tem uma frase da pastora Thalita Pereira que diz, se você pode adorar a Deus no pior dia da sua vida, você pode adorar durante todos os outros dias. Né? Tenha um coração grato. Se temos Jesus, nós temos tudo. E isso precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Nós temos Jesus, esse é o mais importante. Se nós olharmos aquilo que está faltando, ou aquilo que aos nossos olhos não é suficiente, não vai fluir. E para encerrar, eu falei para vocês, gente, vai ter que vir uma segunda pregação aqui. E para encerrar, Jesus subiu sozinho a um monte para orar. Então Jesus estava lá, a multidão estava lá, e ele fala para os discípulos, pode ir. O discípulo insiste que quer ficar, e ele fala, não, pode ir que eu despeço a multidão. Jesus não só queria despedir a multidão, Jesus queria escapar desses homens. Né? Às vezes ele estava assim, não Jesus, nós não vamos te deixar sozinho hoje, você está triste, João morreu.
E Jesus está lá, pode ir, querido, vai na bênção. Porque a companhia de vocês é muito boa, mas não é suficiente. Pode ir indo. Então ele despede a multidão. Gente, eu imagino isso assim, tão calmo, tão tranquilo, tão sereno, tão cheio de amor e graça. E o coração dele sangrando. E ele olha, despede essa multidão, como a gente leu. E a Bíblia fala que ele então foi sozinho para o monte orar. Ele subiu ao anoitecer. Mas no versículo 25 a gente vê que ele desce na alta madrugada. Jesus não orou por 30 minutos e falou, agora tudo que eu preciso é um banho, uma pizza e uma Netflix. Tudo que eu preciso agora é uma partida de futebol. Nossa, como eu preciso disso hoje. Uma roda de amigo, sabe, um papo legal. Não. Jesus serviu naquela condição, com toda a alegria do coração, entendendo a vontade de Deus, anunciando o reino, fazendo milagres. E quando todo mundo some, ele só quer a presença do Pai. Ele só quer derramar tudo aquilo que está no coração dele, porque a gente precisa lembrar que ele era 100% homem. Ele não estava assim, inabalável e tranquilo. João morreu. Ele estava cumprindo o propósito de Deus. Está tudo encaminhando, está certo. Está tudo tranquilo, galera. Não. Né, eu falo, gente, você pode perder uma pessoa, né, como a minha família perdeu recentemente. A pessoa está na cama, naquele estado trágico. Mas se a gente tiver opção de escolha, você não quer soltar. Você quer que fique aqui. Então, ainda que Jesus entendia todo esse propósito, a dor da perda, ela é legítima. E eu coloquei aqui, Jesus nos manda trocar o nosso fardo pesado pelo dele que é leve. Mas ele fez isso primeiro. Né? Jesus faz isso primeiro. Ele pega todas as suas emoções, leva aos pés do Pai. E até que aquilo fosse aliviado no seu coração, ele não sai de lá. Por isso que eu falei, não foi com meia hora. Ele não botou 2 músicas para tocar, fez uma oração de 15 minutos e saiu de lá, livre, leve e solto, andando pelas águas, que você vai ver que é o próximo texto. Não foi assim. Ele fica lá e eu imagino assim, Jesus falando, Senhor, eu estou aqui, pode vir, Pai. Pode vir que hoje, né, como Davi falou, eu preciso me animar no Senhor. E então nós lembramos também que Jesus também vai cumprir a orientação de Paulo a Timóteo, antes deles, que fala, cuida de ti mesmo, persevera na doutrina para que você não se perca e não façam com que os que te ouçam também se percam. Né? Jesus, ele olha para ele vai para esse lugar de solitude, esse lugar de dependência de Deus, esse lugar de falar, curar é bom, fazer milagre é bom, anunciar o reino é bom, ensinar os discípulos, porque Jesus sabia quem seriam aqueles discípulos, era muito bom, mas estar com o Pai era o melhor. Estar com o Pai era insubstituível. Era isso que ia renovar o coração de Jesus. Se somos imitadores de Cristo, precisamos estar nesse lugar de busca e intimidade. Não somente pelo que Deus pode nos oferecer, uma cura, um alívio, a paz, mas para que a gente consiga viver a vontade de Deus todos os dias. Cadê? Quem falou, Jaque? Vamos lá, eu vou colocar a aplicação. É porque em casa, antes de eu pregar para vocês, eu prego meu marido primeiro. Aí ele falou, amor, então, você esqueceu umas coisas. Eu falei que eu estou nervosa. Vamos lá. Dentro do texto, eu vou só citar os tópicos, né? Então, Jesus teve compaixão e curou os doentes. Mesmo quando nós não estamos bem, nós precisamos olhar para o outro. Olhar para o que está do nosso lado, o que está no nosso emprego, para o que está nos nossos filhos. Até voltar a foto aqui.
Olhar com compaixão para o nosso filho que não está dando conta de fazer a tarefa, gente. Chegar em casa agora, por exemplo, eu tenho que terminar um texto com a criança. Né? Olhar com compaixão. Curar os doentes. Né? No nosso caso, é falar assim, o que eu posso aliviar para você? O que eu posso te ajudar? Né? Essa compaixão de não falar, ai, mas hoje eu não posso, ai, hoje eu não estou aguentando com nada, hoje só Jesus. Não. A gente sempre pode doar mais, porque Jesus nos ensina isso. O segundo ponto, eu vou rápido de novo, fica tranquilo. Quando Jesus fala, eles não precisam ir, né? Vai mostrando que a unidade da igreja, o amor pelas pessoas não é algo fingido, não é algo forçado. Não é, como eu falei assim, ai, vai embora, vai embora, vai embora. Né? Bota a vassoura atrás da porta, que nem diziam os antigos. Não, é agradável. Estar com você e compartilhar a palavra de Deus me cura. Estar com você e testemunhar algo que Deus está fazendo em mim me renova. Me faz lembrar, a palavra que eu estou pregando faz lembrar para mim mesmo muitas vezes. Quantas vezes nós somos ministrados por palavras que nós estamos falando para outros. Então quando Jesus fala, não, eles não precisam ir, não precisa ter pressa. Né? Deixa eu alimentar esse povo, eu alimentei o espírito, eu quero alimentar o corpo. Eu quero fazer tudo que eu posso, eu quero servir de todas as formas. Emocional, espiritual e também de forma física. No terceiro, sobre dar graças. Né? Quantas vezes, quando a gente está entristecido e o nosso coração está abatido, nós temos dificuldade de olhar e falar, Senhor, obrigada por isso. Obrigada porque o teu controle está sobre tudo. Eu estava compartilhando com a minha prima, na morte do meu tio. Até a morte com Cristo ela é mais leve. Você está passando pelo vale da sombra da morte, mas você saber que aquela companhia está te renovando todos os dias. E você falar, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. No caso de Jesus, gente do céu, eu não consigo imaginar. 2 peixes e 5 pão. Ah, mas ele ia multiplicar. Mas eu creio que mesmo se não tivesse multiplicado, o Senhor daria graças. Era de Jesus. A gratidão nele era natural. Se falasse assim, ó, vai ficar cada um com o espinho do peixe aí, meu querido, é o que vai dar. Mas ele ia agradecer. Porque, de repente, ele falasse assim, só vai dar para alimentar os idosos e as crianças. Mas, tá bom. Pelo menos eles não vão morrer no caminho. Né? Então, a gente tem esse olhar de dar graça em toda situação. De qualquer situação, independente das nossas dores e dificuldades. Independente do momento que a gente está passando. O Senhor é sempre bom e a gente precisa não usar isso como um clichê, como algo de falar, ai, Deus é bom o tempo todo, né? Ai, está doente, Deus é bom. Não, fica tranquilo que Deus é bom. Não, viver essa bondade. Viver naquele dia que você está, assim, enxergando nada, só a nuvem preta, e você falar, Senhor, eu vou te adorar, eu vou te dar graça, mesmo que o meu coração, que é enganoso, não queira. Mesmo que a murmuração está aqui na pontinha da língua, se eu falar, ela vai sair. Né? Dar graças ao Senhor, isso nós aprendemos com Jesus. E o subir ao monte sozinho para orar. Pelo menos nessa igreja, eu vejo que é uma das coisas que mais é batido na tecla. O seu tempo com Deus. Vir ao culto durante o domingo é muito bom. Estar em unidade com a igreja é muito bom. Mas não é vida com Deus. Não é relacionamento, não é intimidade. A gente não pode fazer campanha para que o Senhor nos dê o que nós queremos. A gente não pode jejuar para que o Senhor cure a pessoa que a gente quer. A gente precisa fazer tudo isso para que a gente conheça Ele verdadeiramente. Eu mandei uma frase para o tio hoje que falava assim, não vou lembrar direito, amor, mas
peraí, gente. Com licença, que eu esqueci meu celular aqui. Tão nervosa que eu tava lá. Vou compartilhar com vocês. Até achar o marido, né, gente? Que fim de semana a gente não conversa com ele no celular, conversa pessoalmente. Aqui. É uma frase de A.W. Tozer que fala: orar, orar e continuar orando, até começar a orar de verdade. Eu achei tão lindo, né? Que às vezes a gente acha assim que você vai orar e já vai sentir o anjo de Deus assim, descendo, igual foi para Jacó. Não, não vai ser assim. Né? Você vai orar e tem dia que não vai sair do teto, e você vai persistir, você vai perseverar. Jesus, ele perseverou, ele não orou um pouco porque estava tarde, porque ele estava cansado, porque, ai meu Deus, vai que a multidão vem de novo. Não, ele perseverou na oração, e nós precisamos fazer como ele. Eu vou ler a frase de novo que eu coloquei aqui, para encerrar de vez. Ainda está cedo, viu, gente? Se somos imitadores de Cristo, precisamos estar nesse lugar de busca e intimidade. Não somente pelo que Deus pode nos oferecer, mas para que a gente consiga viver a vontade de Deus todos os dias. Amém? Agora acabou, pastor. É para eu orar ainda, gente. Agora eu tô calma. Agora eu pregaria mais uma, mas acabou a palavra, então é só essa que eu tenho hoje. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Oi. A mamãe vai orar. Pai, o Senhor é bom o tempo todo. Como nós te amamos, Senhor, como nós precisamos de Ti. Tu és o bom pastor que nos ensina, Jesus, a andar por caminhos que às vezes não são tão leves, não são tão fáceis, mas que com a Tua presença tudo fica mais doce, tudo fica mais amável. Ah, Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos pela vida dos nossos pastores. Oh Deus, esses homens de Deus que têm sido sensíveis à voz do Teu Espírito para cuidar de nós, o Teu rebanho. Senhor, nos dê um espírito ensinável, um coração, ó Pai, humilde e sincero na Tua presença. Que nós não venhamos rejeitar a correção quando formos corrigidos. Jesus, que os nossos pastores sintam liberdade, através do Teu Espírito, de exortar os nossos maus caminhos, de nos instruir com correção na palavra. Pai, que a gente não seja soberbo de não aceitar. Deus, nós precisamos de Ti. E que nessa noite o Senhor complete essa palavra em cada coração. O Senhor sabe daquilo que tem e a necessidade do coração de cada um, da família de cada um. O que cada um precisa melhorar para ser parecido com o Senhor. Nós queremos ser, Pai, seus imitadores. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor faz, o que o Senhor fez. Nós não queremos viver para nós mesmos ou olhando para a nossa casa, a nossa família, o nosso umbigo. Nós queremos olhar para o Senhor, ter prazer em estar pregando a Tua palavra, em estar compartilhando na vida de alguém. Ter prazer, Jesus, em estar na Tua presença, que é aquilo que nós mais precisamos, porque se nós temos ao Senhor, nós temos tudo. Continue, ó Pai, a nos levar pelos Teus caminhos. Continue a tirar de nós os carrapichos e as feridas, e que possamos ser ovelhas do Teu rebanho, que escuta a Sua voz e que obedece. Nós te agradecemos por essa noite, ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheia da Tua presença, que nenhum de nós, ó Pai, possamos na correria dessa semana deixar de tirar um tempo de oração, ainda que seja uma oração forçada e mecânica, mas um tempo de falar: Senhor, eu estou aqui, me ensina a orar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos.
por tudo, ó Pai, que o Senhor fez e que o Senhor fará ainda essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Eu só quero deixar um recado do Ministério de Comunicação, CCP. Pessoal que recebeu o certificado CCP, vira aqui à frente, que o Ministério de Comunicação quer fazer um registro. Tá? Faça assim com sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre o seu lar, hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Que culto maravilhoso. Tenha uma semana maravilhosa e abençoada em nome de Jesus. Dê um abraço bem gostoso aí na pessoa que está próxima de você. Tenha uma semana abençoada. Agradecer também os